Começa agora o Terceiro Setor, o programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas por todo esse Brasil. Nós destacamos o trabalho essencial das ONGs, as organizações não governamentais sem fins lucrativos, que ajudam a transformar este país com ações concretas e foco em uma sociedade mais justa. No programa de hoje, você vai conhecer o Instituto Cristóvão Colombo, que tem 130 anos e é voltado aos filhos de imigrantes e refugiados no bairro do Ipiranga. Nós temos o prazer de receber o diretor da entidade, o padre Antenor Dalla Vecchia. Seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado. Padre Antenor, como surgiu o Instituto Cristóvão Colombo? E depois também que tem 130 anos. Depois eu gostaria que o senhor falasse também da sua trajetória de 70 anos nessa área missionária. Tudo bem, eu sou nascido no sul do Brasil, justamente ligado a uma família bastante religiosa, e que eu despertei o meu desejo, a minha vontade de servir as pessoas. Quer dizer, claro que naquele tempo as coisas não estavam muito claras, mas, enfim, foi a partir da decisão de eu conhecer mais de perto o que é que fazem os missionários, né? O que é que fazem aqueles que dedicam a sua vida a serviço das pessoas, que eu fui descobrindo também, né, qual era o meu desejo, qual era a minha vocação, o que eu pretendia com o meu futuro. Então, foi a partir daí que entrei para o seminário, né? E durante muitos anos fiz o curso, os primeiros anos de estudo no seminário colegial, depois fiz também a filosofia, a teologia. Claro, a filosofia e teologia fiz aqui em São Paulo. Eu fiz 3 anos de filosofia com um contato muito próximo à realidade migratória. Foi aí que eu descobri mais profundamente o sentido da minha vocação, de estar apoiando, estar ao lado daqueles que viviam uma certa instabilidade, né? Porque a migração, na verdade, ela é marcada pela instabilidade. Independente se é de um país para outro ou dentro do mesmo país, de um estado para o outro. Isso, a migração interna também, ela caminha nesse sentido. Então, eu fiz, e justamente nesse período da filosofia, do curso de filosofia, eu tive um contato muito intenso com as comunidades da periferia de São Paulo. Então, na região sul de São Paulo, Grajaú, né? Grajaú, Cocaia, enfim, lá na Balsa, né? Próximo à Balsa. Enfim, e foi a divisa com a Serra do Mar. Isso. Então, foi nesse contato com pessoas moradores desses bairros que estavam nascendo, na verdade, naquele período, que eu fui descobrindo, de fato, que eu podia centrar, digamos, meu horizonte nesse atendimento, estar ao lado dessas pessoas provenientes naquela região, particularmente de Minas Gerais, da Bahia e de alguns estados do Nordeste. E é hoje isso que o senhor faz no Instituto Cristóvão Colombo. Justo. E aí, depois da filosofia, eu parei um ano e fui para o interior de São Paulo para conhecer como é que era a vida dos imigrantes que vinham, né, de Minas, da Bahia, do Nordeste, de modo geral, para o trabalho na cana. Então, nesse ano, eu também participei, digamos, ganhei a minha vida cortando cana, né? E fiz uma safra de cana e uma safra de laranja. Ou seja, eu tive esse contato mais próximo, né, junto a esses imigrantes que deixavam suas famílias no Nordeste e vinham temporariamente para fazer o trabalho, ganhar a vida aqui no interior de São Paulo, particularmente aí na região de Ribeirão Preto, Araraquara, Matão, assim.
E depois disso eu retornei e fiz o curso de teologia, enfim. Depois da teologia, então, como eu tinha preparado um pouco o lugar, né, no interior de São Paulo, eu voltei para lá agora como sacerdote com a missão de fazer um trabalho mais sistemático junto a essa população, eu diria itinerante, mas não só itinerante, mas sazonal, na verdade. E aí eu fiquei aí 9 anos. Não, desculpa, 12 anos. 12 anos aí no interior de São Paulo, nesse contato com os migrantes, nas usinas, nos alojamentos, nas pensões na cidade, também com a origem, ou seja, no período da entre-safra, quando eles retornavam para Minas, Bahia, eu junto com a equipe, né, nós íamos fazer tipo missões, ou seja, conhecer de perto essa realidade, né, que eles viviam, tentando responder por que é que eles deviam deixar a própria cidade, o próprio município, a própria terra, né, para buscar o sustento aqui. E o que era mais grave, as famílias ficavam, as crianças ficavam, as mulheres ficavam também. Então, havia esse período bastante longo, eram de 8 meses, né, de ausência separação da vida, da família, assim, né? Depois desse período aqui no interior de São Paulo, eu fui para o Mato Grosso. Mato Grosso também, aí eu trabalhei num centro de acolhida de imigrantes, né? Nesse centro de acolhida, eu fiz esse trabalho de acompanhamento também aos imigrantes que vinham, que viviam uma vida de transitoriedade, eram como que itinerantes, além dos imigrantes também que trabalhavam nas fazendas, né? Imigrantes sazonais. E aí, como é que o senhor chegou aqui ao ICC? Então, eu cheguei no ICC depois de ter passado um período de 14 anos na Igreja Nossa Senhora da Paz, onde temos aí um trabalho com os imigrantes de acompanhamento, de assessoria. Para quem não conhece, é a igreja que fica no Glicério, bem aqui no centro de São Paulo. Exatamente. E aí, durante esses 14 anos, eu estive aí também apoiando imigrantes com os vários serviços que muitos já conhecem, né? Os serviços que são desenvolvidos e entregues a estes imigrantes aí. Depois da Missão Paz, aí eu fui convidado, né, a esse serviço no ICC, Instituto Cristóvão Colombo, que fica no Ipiranga. E que, por sinal, neste ano, 2025, está fazendo 130 anos. E que é de uma congregação que sempre se voltou ao migrante. Se o senhor pudesse contar um pouquinho dessa Exatamente. história? E essa congregação ela foi fundada por São João Battista Scalabrini, que era um bispo do norte da Itália, e que fundou a congregação por ter experimentado na carne o sofrimento de inúmeras, centenas de milhares de famílias de sua região, né, que se deslocavam para as Américas em busca de uma vida melhor. Sabemos que naquele período, final do século XIX, né, a Itália vivia momentos de muita dificuldade. Foi o período da integração também da Itália, da unificação da Itália, né? E havia muito sofrimento até por falta de comida, né? Naquela região. E os imigrantes vinham para cá, seria para o Brasil, aqui na região de São Paulo, Rio Grande do Sul, Argentina e muitos deles também para os Estados Unidos. Scalabrini ele ficou incomodado, né? Porque inclusive ele passava pela estação de Milão, passava por ferrovias, estações ferroviárias, e via esse movimento assim anormal, né, de pessoas carregando crianças, carregando utensílios os mais diversos, né?
e todos eles com destino a Gênova, para o porto de Gênova. Diante disso, Scalabrini, ele numa das conferências que fez para os padres de várias dioceses naquela região, ele desafiou os padres a aceitar o convite de acompanhar os imigrantes. E foi nisto que vários deles se manifestaram o desejo de serem missionários e de acompanhar os migrantes nessa trajetória que, na verdade, trazia muita insegurança, embora houvesse muitas promessas de que aqui você encontraria, né, tudo. Era um mundo novo, Era né? um mundo novo, exatamente. E hoje, o que o Instituto Cristóvão Colombo, no bairro do Ipiranga, faz? Então, o padre Marchetti, que foi um dos idealizadores do Instituto Cristóvão Colombo, ele fundou, há 130 anos, fundou o Instituto Cristóvão Colombo com essa preocupação de atender aos imigrantes. E refugiados. Porque foi justamente numa dessas viagens dele, de navio, que um pai entrou em desespero porque a mãe morreu aí na travessia e estava com a criança no colo e queria se jogar, né, no mar. E o padre Marchetti, ele assumiu essa responsabilidade. Eu vou cuidar dessa criança. Originalmente o ICC foi um orfanato? Isso. Então ele fundou o orfanato Cristóvão Colombo justamente para atender essas crianças. Então eram muitas crianças de imigrantes italianos que morriam muitas vezes pela viagem, por causa das epidemias, e também muitos dos imigrantes que iam para o interior de São Paulo, nas fazendas de café, e que aí morriam por causa do tifo e por causa de tantas outras epidemias, né? E que Padre Marchetti, atento, né, nessa vida missionária, foi para o interior e trouxe muitas crianças, né, que estavam órfãs e que necessitavam de apoio. E aí surgiu o Instituto Cristóvão Colombo, que 130 anos atrás. Que hoje, né, presta um serviço muito importante para tantas crianças, né? Inicialmente, o Instituto Cristóvão Colombo era um espaço onde as crianças ficavam internas. Até os anos 70, era um internato, né? E as crianças ficavam aí até os 18 anos. Só depois é que saíam daí. Eram como que 250 crianças que viviam internas aí. Hoje já não, né? Porque, enfim, as leis, graças a Deus, elas foram, né, abrindo novas perspectivas e a educação das crianças, elas precisam estar integradas junto também à família, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo e logo mais você acompanha a segunda parte desse papo com o padre Antenor Dalla Vecchia, diretor do Instituto Cristóvão Colombo, um espaço de proteção social às crianças e adolescentes. Fique ligado, Terceiro Setor volta já já. Nós seguimos com o Terceiro Setor aqui pela Rede Alesp, hoje falando dessa instituição centenária voltada principalmente às crianças, migrantes e refugiadas. A instituição que fica no Ipiranga. À mesa tem o prazer de conversar com o padre Antenor Dalla Vecchia, diretor. Em relação à questão do Instituto Cristóvão Colombo, eu gostaria que o senhor contasse hoje o que é feito, como é que vocês e quantas crianças e adolescentes vocês atendem. Sim, hoje nós trabalhamos com essas crianças no contraturno, né? Ou seja, temos 200... O que a gente está vendo aqui? Aqui são os funcionários, pessoas que trabalham aí no Instituto, mais algumas crianças, né? Num dia de atividades com as crianças do ICC. Mas, por favor... São representantes só, na verdade, porque são 203. E aí hoje tem 203 crianças e adolescentes que sempre vão no contraturno, tem que ir para a escola, mas depois vai para lá. E lá, o que elas aprendem? Que tipo de aula que recebem ou que oficina que cursam? Bom,
aí é um serviço de convivência, né? Quer dizer, nós não temos a função de ensinar a tabuada, né? Educar, alfabetizar. Isso. O nosso papel é justamente de ajudar as crianças a conviver, a bem conviver. Ou seja, as relações hoje, a gente percebe, experimenta aí no nosso cotidiano, são relações muito, muito marcadas por agressividade, por violência, por preconceitos, enfim. Nós precisamos ajudar essas crianças a olhar para o mundo, a olhar para as pessoas que estão ao redor delas de uma forma diferente. Ou seja, para humanizar mais as nossas relações, né, que estão realmente marcadas por situações de violência. Aqui, o que nós temos? Aí as crianças estavam desenvolvendo atividades também. São atividades que querem sempre, todas as atividades que a gente faz aí, que a gente desenvolve aí, são atividades que elas sempre têm esse foco, né? Como é que nas atividades que eu desenvolvo junto com os meus amigos, né, nas rodinhas, como é que eu posso fazer de uma forma humanizada, de uma forma em que isso vai criando, vai fortalecendo esses vínculos, né? Fortalecendo estas relações sadias. De que regiões do país e também de outros países vocês recebem crianças e adolescentes no ICC? Bom, nós temos aí no ICC em torno de aproximadamente 30 bairros diferentes, né, de crianças provenientes de 30 bairros diferentes. Temos em torno de 100 crianças que são brasileiras e as outras 100 são filhas ou imigrantes, né? Basicamente temos venezuelanos, que temos um número bastante, são em torno de mais de 40 venezuelanos. Temos haitianos, em torno de 30. Temos paraguaios. Temos angolanos, também são em torno de 20 angolanos. Enfim, são grupos de diversos países, de diversas matizes, né, que se mesclam aí, né? Então é uma oportunidade para as crianças também a aprender a conviver com o diferente, com outras manifestações, outras expressões, outro jeito de brincar, enfim. Outro idioma, né? Outro idioma. Como é que é? Qual que é o desafio, o maior desafio em relação ao idioma? O senhor falou do angolano, mas ele pode ter seus dialetos. Isso. Fala o português, mas tem seus dialetos. Uhum. Mas aí tem o venezuelano, o boliviano, o paraguaio, o haitiano. Sim, aí, na verdade, há uma troca entre eles também. Os brasileiros, eles querem tentar falar em espanhol. As crianças são muito receptivas? São muito receptivas. Além digamos, das práticas, né? Às vezes não tão receptivas assim, mas enfim, a gente sabe que eles fazem parte de um contexto, né, e que precisa ser trabalhado, né, eles e a própria família. Aqui nós temos uma das oficinas, é o maracatu, né? Então, as crianças gostam demais, né, disso, né, porque elas, enfim, elas vão aprendendo também os ritmos, né, prestando atenção nos ritmos, enfim, descobrindo que se ela desafina, ela põe a perder, digamos, todo o conjunto do grupo, né? E, enfim, ela precisa ficar atenta para que, de fato, a música ela seja bem recebida pelos que participam e assistem a isso. Numa instituição em que reúne migrantes, imigrantes e refugiados, é importante não só valorizar e apresentar a nossa cultura do país que eles estão vivendo, mas também apresentar aos demais a cultura de cada um deles? Sim.
A gente tem feito algumas experiências, algumas rodas de conversa nas próprias salas, né? Porque são divididos em grupos, até por idade, né? São feitas feito esse exercício, né? Um pouco da troca de cultura. Da troca de culturas, da percepção do outro, né? Que ele é diferente, mas ele é como eu. É importante que eu valorize, é importante que eu respeite a ele e a sua cultura. Como o ICC se mantém uma instituição de 130 anos, que começou com orfanato e hoje acaba atendendo no contraturno 100 crianças de manhã e mais 100 crianças à tarde? Olha, nós desde o surgimento do ICC, né, nós tivemos assim a colaboração muito grande, muito importante dos padres da congregação, porque essa obra ela é vista como uma obra em que a congregação dos padres escalabrinianos tem a responsabilidade de mantê-la, de levar adiante, custe o que custar, né? Então, nesse sentido, há uma colaboração. Sempre temos também algumas ajudas esporádicas da sociedade civil, mas basicamente é a própria congregação que sustenta, enfim, todo o pessoal, todas as atividades. Essa criança é uma criança que tem problema de... Aí me fugiu o nome agora. Bom, ela tem ela não fala, porém ela se... Externaliza. Transtorno do espectro autista? Isso. Num grau bastante elevado. Ela não fala, porém ela está agora se desenvolvendo, ela dá risadas, assim, é impressionante. A música aproxima, integra. E as crianças também se aproximam delas, né? Então, nós temos que ter um dos nossos educadores permanentemente ligado a ele, porque a situação dele é um pouco complicada. Mas a gente está percebendo uma evolução muito importante. Ou seja, isso prova de que os autistas eles não têm que ficar isolados, né? Eles têm que estar juntos, eles têm que fazer parte, eles têm que estar integrados à sociedade, enfim, e não são pessoas que mereçam a exclusão, a marginalidade, né? E essa é a única criança que tem esse tipo de problema? Temos lá? Várias crianças, mas essa é um grau muito severo, que é o grau 3 que eles 3, falam. É isso mesmo. O grau 3. Grau 3. Conta pra gente, qual que é a maior emoção de estar convivendo numa instituição assim? O senhor, quando foi convidado para assumir a diretoria e hoje coordenando há quase 6 meses o ICC. Eu sempre... Querida... Eu sempre tive assim um grande apreço, sempre gostei de crianças, né? Então, para mim foi o convite, para mim foi quase que um prêmio, né? Embora sabendo dos desafios, das dificuldades, né? Mas sabe, o nosso cotidiano aí com as crianças é impressionante. Aqui na aula de jardinagem. Aqui é um dos nossos esse menino, ele é um boliviano que ele é um funcionário nosso que trabalha na horta, ou seja, toda a alimentação, digamos, é produzida aí na horta, né? E ele está ajudando a criança a entender o que é isso. São temperos, na verdade. É isso, mas estava... Enfim, a questão da alimentação, né? Já que estamos na horta, né? A alimentação também é fornecida, a alimentação é o café da manhã, depois tem o lanche, depois tem o almoço, depois tem... E o senhor comentava que as crianças, o que se sabe é que muitas das crianças vão lá especificamente para comer porque não tem comida em casa, né? Sem dúvida. Dá uma dificuldade, a vulnerabilidade. A alimentação, e nós temos uma nutricionista também e que nos entrega assim uma comida muito saudável, né? E para as crianças também. E isso é muito importante. Isso para nós é uma segurança, uma né? segurança e alimentar. para nós é importantíssimo isso, né? Porque a gente sabe a situação delas. Aqui o que é? Aqui foi uma festa folclórica, talvez. Foi feito
A festa foi uma festa, festa das nações, Sim. alguma coisa relacionada a Sim. isso, né? Mas eu estou pensando que também essa foi a comigrar. Foi feita uma comigrarzinha, né? Que teve aqui em todo o município de São Paulo, aconteceram várias comigrar, né? Que eram o convite aos imigrantes a falarem, né, sobre a sua vida, sobre os desafios, sobre os seus sofrimentos, enfim, e apresentar, digamos, para o poder público, né, algumas normas, algumas leis, algumas indicações, né, que pudessem ajudar o imigrante não a ser alguém fora, né, excluído da sociedade, mas alguém que pudesse se integrar dentro da sociedade. Então a gente fez a comigrarzinha também, que foi justamente uma conversa sobre o tema da migração especificamente. Voltando à questão da alimentação, rapidamente. Vocês inserem a alimentação nativa deles ou não? Eles passam a consumir apenas o nosso dia a dia aqui do café da manhã, o almoço, o jantar do brasileiro? Esse é um desafio que está... Tem a questão da linguagem, que você disse que as crianças não é tão difícil assim. Nós vamos fazer agora, no mês de outubro, uma festa no dia da alimentação, né? Nós estamos convidando os pais dessas crianças, né, que vêm de outros países, para trazer pratos típicos. Enfim, eles vão fazer aí no ICC mesmo, mas são pratos típicos para que a gente possa conhecer um pouco mais de perto, digamos, os pratos que eles trazem, né, no coração, na alma. O terceiro setor conta muito com o voluntariado. Vocês têm uma participação importante lá no ICC? Sim. Quer dizer, de forma, eu diria, não é uma coisa permanente. Indiretamente, desde fora, né? Mas também temos alguns casos, algumas situações em que as pessoas vêm para apoiar as crianças no momento da recreação, mais do que propriamente no processo de formação. São pessoas que vêm no momento da recreação, para estar com eles, para conversar. Inclusive, nós temos nesse momento, nós temos 4 indianos, temos um mexicano, temos alguns da Indonésia, né? São uma entidade bem plural. Que vem justamente para conversar e trocar, né? Trocar informações com as crianças. E elas gostam. Muito obrigada pela sua participação. Simplesmente o programa voou. O terceiro setor. Acabamos, padre. Muito obrigada pela sua vinda aqui aos estúdios da Rede Alesp. De toda forma, eu agradeço essa oportunidade, né? E o ICC está aí, né? Pode ser visitado. Nós temos um museu também. E, enfim, estamos de portas abertas para acolher a todos. Fica o convite para todo o nosso público que fica no Ipiranga. Nós agradecemos a participação do padre Antenor Dalla Vecchia, diretor do Instituto Cristóvão Colombo. Siga a entidade no Instagram, @Instituto Cristóvão Colombo, e no site institutocristovãocolombo.org.br. Toda semana, um convidado que faz a diferença na vida da sociedade aqui no terceiro setor da Rede Alesp. Até mais.